Culturas tão ricas, religiões tão diversas, são as matrizes africanas, mas invisibilizadas, discriminadas, em períodos de dificuldade sofrem ainda mais. É por isso que aqui vamos dar voz a quem sempre foi silenciado e fazer ecoar em todo canto as vozes de terreiro. Ecoa, tambor, ecoa, essa é nossa missão. Jurema Sagrada, uma religião genuinamente brasileira que antecede a colonização europeia. É uma religião oriunda dos indígenas e, para os dias atuais, somaram-se ritos africanos, fragmentos do catolicismo e do espiritismo. A Jurema em si, ela é muito mística, né? Ela tem como o seu foco principal o trabalho com a mestria, né? Tendo como conduzidor principal o caboclo, né? Que são os nossos descendentes maiores dentro da Jurema. A Jurema é um culto à árvore sagrada, né? Que é conhecido como Jurema. E ela nasce no sertão nordestino com grande facilidade. E é a árvore que é mais disseminada no sertão, é a que sobrevive perante toda a dificuldade de seca e tudo mais, que é a Jurema preta. Então, assim, essa árvore ela é cultuada, né? Ela foi cultuada, e hoje ela traz essa liturgia toda em volta dela, né? Tanto com a sua bebida, que é sagrada, quanto também os rituais culturais e religiosos da região, né? Incluindo também o cristianismo, porque muitos dos mestres também conviveram com a parte cristã, né? Então tem todo esse arcabouço dentro da Jurema. Uma religião de resistência. Lutou para se manter viva até hoje e busca cultivar suas tradições nos dias atuais. O que acontece? Com o passar dos anos, né, profetizar o culto da Jurema era crime, né? Salvo engano, até hoje no Código Penal tem lá, né, que se você fizer alguma coisa é considerado crime. Mas, assim, os mais antigos foram perseguidos pelo militarismo da época, né? Então eles tinham que profetizar a sua fé na mata, escondido, né? Existiam muitos médiuns, rezadeiras, catimbozeiros, né? Que tinham que realmente não poder mostrar ao público de uma forma mais ampla e liberal aquilo que eles realmente profetizavam. Eles trabalhavam mediunicamente, mas escondido, dentro da mata, onde eles faziam ali o seu ritual muitas vezes individualmente, né? Porque se a polícia pegasse ou se os militares da época pegassem, era considerado como magia negra. Então, assim, fomos muito, muito, muito perseguidos. E resistindo, essa religião brasileira advinda dos indígenas, os nativos legitimamente brasileiros possuem sua particularidade e cultura própria. As pessoas, quando querem conhecer a Jurema, elas tipicamente vão ao Nordeste, né? Porque lá sim é o berço. Lá tem todo vamos dizer, as pessoas mais antigas, pessoas que têm um conhecimento e viveram com os mais antigos, enfim. No candomblé, babalorixá e alorixá, na Umbanda, pai e mães de santo. Você que é padrinho, de onde veio? De onde se originou essa nomenclatura usada? A nomenclatura padrinho, né, é aquele que é responsável por conduzir. Quando a gente é pequeno ainda, devido às nossas criações e tudo, o pai sempre fala, vou pegar a fulana de tal para ser padrinho, a ciclana para ser madrinha, porque é meio que pessoas que na falta dos pais vão substituir os pais e vão dar conduzimento à educação, muitas vezes à vida religiosa, entre outras coisas, né? Então o padrinho é aquele que conduz, aquele que vem, né, para poder
trabalhar em conjunto com os seus filhos, né? Com as pessoas que são apadrinhadas por ele. Então esse nome vem justamente por conta disso, né? Com o passar do tempo, dentro da Jurema a gente vai adquirindo outras nomenclaturas também. Porque existem os mestres espirituais, existem os mestres em vida. Com o passar do tempo, quando a pessoa ganha um grau, né, dentro da Jurema, e tanto de vivência, de experiência, ele é considerado um mestre em vida também. Falando nisso, assim, na Jurema também tem cargos, a exemplo também do Candomblé, da Umbanda, aqui também tem cargos? Tem. Como toda a sistematização que acontece em todos os lugares, né, houve-se a necessidade de ter realmente essa questão de divisão de cargos, né? Por exemplo, nós temos no Candomblé os ogãs, para nós são os curupiros, os mais antigos chamam de curupiros, que são aqueles que são os guardiões da mata, né? Dentro do nossa cultura, que são aqueles encantados. Nós também podemos chamar de ogã, curupiros, mas a minha família costuma chamar mais de guardião, né? Que são aquelas pessoas que não são acostadas, né? Que não têm a mediunidade, porém não incorporam, né? Não manifestam as suas entidades. E que são designados para tocar o tambor, para cambonar entidades, né? E outros afazeres dentro da Jurema. Repleta de elementos culturais que demonstram sua origem, a música com os maracás indígenas, o uso das ervas para defumação, banhos, cachimbos, Padrinho Álvaro mantém viva a cultura dos povos tradicionais brasileiros por meio de sua religião, a Jurema Sagrada, a riqueza cultural do Brasil traduzida em religião. Quanto à Jurema, a Jurema é a religião realmente que ela é 100% brasileira, porque ela advém dos índios, e ela nasceu na Paraíba com a senhora chamada Maria do Acais. Ela foi realmente a primeira juremeira, a primeira a trazer, a buscar espiritualmente, a buscar esses médios, a juntar ali esses médios, fazer uma corrente mediúnica para poder trazer esses ancestrais, né? Os caboclos, outras pessoas que viveram, mulheres e homens que viveram na Terra e que tinham uma vivência e que passaram por todos os atos dentro da Jurema. É muito importante falar isso, porque o que acontece? Para que você seja considerado um juremeiro, um discípulo de Jurema, você tem que passar pelos atos dentro da Jurema, desde os mais simples até os mais complexos, né? Então, assim, a participação, a vivência veio desde essa época, desde quando Maria Gonçalves de Barros, que é a Maria do Acais, ela deu início a essa liturgia, a essa forma de trabalhar com os nossos ancestrais até hoje. Além de carregar essa riqueza cultural, né, que tem aqui, cultuando a Jurema Sagrada, como que vocês ajudam a comunidade? Olha, eu acredito que a Jurema Sagrada em si, ela já é um trabalho social, né? Ela já é uma ajuda à pessoa desde o momento que ela entra até o momento que ela sai, porque a orientação, né, a consulta, a orientação espiritual, os banhos, né, a fumaça, a alimentação, já é em si um trabalho social, porque nós recebemos pessoas que estão devastadas, né, pelo seu processo de criação, pelo seu processo da pobreza, do sofrimento, do desemprego, da crise, né, que ela vive na sua própria vida. Então a Jurema é um acolhimento, né? Então a família, quando ela acolhe, ela por si já contribui com os próprios ritos. E aí, percebendo, né, as adversidades, né, as peculiaridades e dificuldades de cada pessoa, a gente vai entendendo quais são as reais necessidades. Às vezes é uma família que está precisando de um alimento, às vezes é alguém que precisa muito mais de conversa, né? E esse acolhimento, às vezes a gente percebe que as pessoas precisam de amigos, precisam de irmãos, e pensando tudo isso, nós entendemos que a casa cresceu, né?
E com esse crescimento a gente entende que a gente precisa de disputar outros espaços, né? E para disputar esses espaços nós resolvemos criar uma associação, então nós temos um estatuto, né, que já foi construído. A partir desse estatuto agora a gente está criando o regimento interno da casa e posteriormente as comissões. E essas comissões vão trabalhar exatamente nesse sentido, de fazer com que as pessoas que são recebidas e as pessoas que são da casa, os irmãos, possam colocar o seu talento para fora, né? Nós temos dançarinas que são professoras, nós temos produtor cultural, professores de dança, nós temos artesãs e artesãos, e essas pessoas também fazem alguma coisa além de fora da casa, que dentro da casa, para contribuir com seus irmãos, até para ter uma possibilidade de geração de renda. E todo esse trabalho espiritual, social e de caridade é feito com amor, sem cobranças. Sempre eu tive que arcar com a despesa, né? E no decorrer do tempo, a gente foi fazendo as adaptações, porque a casa vai crescendo, as pessoas vão chegando e os problemas também vão crescendo. Então, assim, não foi só suficiente eu ter o meu trabalho material. Então, foi feito reuniões em conjunto com os filhos da casa e passamos a instituir uma contribuição para aqueles que pudessem contribuir. Porque nem sempre todos podem, né? Existem aqueles que trabalham, que têm os seus trabalhos fixos, enfim, e que contribuem. A contribuição é simbólica, mas que ajuda na água, na luz. E durante a pandemia, essas contribuições que a casa recebe, teve algum agravo de forma de sustentar a casa? Sim, durante a pandemia teve a questão da isolação social, né? O isolamento ele teve sim uma repercussão muito negativa para as pessoas que tinham que ter o contato, né, pessoal, físico, a interação. Então, deixamos de atender muitas pessoas, né? Os filhos ficaram menos frequentes, os toques, as giras, né? As mesas, como nós chamamos, que é toda a liturgia, o ritual, não puderam acontecer. Então, a gente meio que realmente parou. Fora que algumas pessoas da casa que fazem os seus trabalhos autônomos, né, eles ficaram muito prejudicados, né? Tem aquelas pessoas que não tinham suas reservas, né, que foram pegos de surpresa. Muitas vezes a gente teve que conversar com um e com o outro, vamos ajudar fulano porque está passando por dificuldade, ou isso, aquilo. Teve sim, a gente teve esse momento negativo. A pandemia deixou sequelas. Mesmo aqueles que muito ajudam também precisaram de uma mão estendida. Mas família se ajuda, e foi isso que a cabana do Nego Gerson fez, com os seus e com todos aqueles que buscaram suporte, seja material, espiritual ou até mesmo um acalento. O amor ao próximo, a cabana do Nego Gerson sempre tem, sempre com um sorriso, um abraço e um ombro amigo. Colabore com esse trabalho de amor e caridade. Doe a quem fornece socorro. Ecoa, tambor, ecoa.